Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Então, o episódio de hoje vai ser um episódio especial. Lembra que quando a gente começou a nova temporada eu falei que não teriam episódios quintas-feiras regularmente, seria uma vez ou outra, quando eu quisesse lançar um episódio mais especial. Esse é um episódiozinho que não vai ter resenha de livro, mas que vai ser também um grande bate-papo sobre um assunto que eu andei lendo por aí, que ando tendo um pouco de burburinho, que é o seriado em live action de O Senhor dos Anéis, feitos pela Amazon Prime. Pra quem não sabe, a Amazon Prime, acho que em setembro ou outubro, vai estrear um seriado baseado na obra de Tolkien, que já tá quebrando recordes, porque eles gastaram US$ 1 bilhão para produzir somente a primeira temporada. Eu achava que eram 5 temporadas, mas na verdade são só uma temporada, no custo de US$ 1 bilhão, que é uma coisa assim absurda. Com certeza desbanca Game of Thrones, que até onde eu sei tinha a média de US$ 15 milhões por episódio. 1 bilhão é muito mais do que isso. E até onde eu sei, serão 5 temporadas e eles vão começar contando a história da primeira, da segunda era de Senhor dos Anéis. Se você não sabe que a obra de Tolkien se divide em 3 eras, eu te recomendo clicar no link que eu vou colocar aqui na descrição, que vai diretamente pro episódio onde eu faço a resenha de O Silmarillion, que é como se fosse uma pequena bíblia da Terra-média que Tolkien deixa em anotações e que o filho dele, depois da morte dele, vai então compilar e editar sob o nome de O Silmarillion. O Silmarillion, ele vai contar a história do começo, assim, tipo, os primeiros, a criação do mundo, até o final de O Senhor dos Anéis, que seria o final da Terceira Era. A série da Amazon começa bem ali no meio da segunda, na verdade, no começo da segunda, que é logo após Morgoth, que é o grande vilão da Primeira Era, né, ter sido derrotado. Tá bom? Então é isso que a gente precisa saber. E por que eu resolvi fazer um bate-papo sobre essa série e falar um pouco também sobre a Segunda Era de Tolkien? Porque nós tivemos algumas polêmicas já envolvendo essa série, principalmente polêmicas a respeito da escalação de alguns atores, tá bom? E aqui a gente precisa entender já a primeira coisa. Tolkien era um cara muito cri-cri. Tolkien era o cara que na primeira edição de Hobbit mandou um e-mail pros editores dele. Um e-mail não, né? Porque não tinha e-mail na época. Ligou pros editores dele nos Estados Unidos e falou assim: olha, vocês vão ter que reeditar esse livro. E os caras ficaram assim, ué, mas por quê? Ah, então, porque sabe o mapa que eu desenhei da Terra-média? Teve algum problema quando vocês foram imprimir que ficou faltando um micro pedacinho ali de uma montanha e eu acho que não dá leitura, né? Tem que ser fiel ao que eu desenhei. Esse era Tolkien, tá? Então, gente, os fãs de Tolkien, eles vão ser nesse nível. A gente é cri-cri pra cacete. A gente enche o saco, a gente quer tudo perfeito. Por quê? Porque o professor era cri-cri, os fãs do professor são cri-cris, a gente é cri-cri, cara. Se vocês querem um fandom bacana, vão procurar o fandom de algum outro livro de fantasia. Decididamente, fandom de Tolkien não é simpático, tá bom? Então, por causa disso, houveram algumas polêmicas já envolvendo fotos do elenco lançadas na internet. Porém, contudo, entretanto, todavia, quem realmente é fã de Tolkien não reclamou do maior burburinho. É só os nerdolas que reclamaram. E qual é esse primeiro assunto que eu quero trazer? Qual é a primeira polêmica a respeito do seriado da Amazon que eu quero trazer? Existem ou não existem elfos negros? Eu fiz uma pequena pesquisa, né, naquilo que eu tenho como a minha fonte de pesquisas há muitos anos sobre as obras de Tolkien, que é um fórum que eu já fiz parte, chamado Valanor, que era um fórum que eu amava participar. Gente, eu sou velha, então eu sou da época do fórum. E foi graças a esse fórum que eu pude, por exemplo, ir na pré-estreia de Duas Torres, fantasiada, de Elwin, tá? Com direito a peruca e tudo. E é meu primeiro cosplay, meu primeiro e único cosplay na vida. Então, fui no Valar, fiz uma pesquisa nos livros de Tolkien que eu tenho, para ver se a gente consegue responder essa pergunta sobre
Amazon Prime fez certo em colocar atores negros para fazer alguns elfos? Vamos ver. Primeiro de tudo, qual é o consenso dos fãs de Tolkien que leram os livros, que decoraram até alguns livros, sobre elfos negros na Terra-média? Como Asas de Balrog, não existe consenso, tá bom? Por quê? O que acontece? Existe, por exemplo, um personagem, que eu não vou lembrar o nome, que é um elfo, que é fulano, tipo Joãozinho o Negro, né? E aí não existe um consenso entre os fãs se esse o negro é referente a uma tez escura ou referente ao fato que esse personagem é um personagem muito emo, que gosta de ficar sozinho, mora numa caverna e tal. Não existe consenso. Você vai ter um grupo de fãs que vai dar seus argumentos, um grupo de fãs que não vai dar, que vai dar outros argumentos, e ninguém chega então ao consenso sobre ter ou não ter elfos negros, né, dentro da Terra-média. E aí o que a gente vai? A gente vai para a segunda pista. Segunda pista é: o que o Tolkien fala? Pra quem não se lembra, eu fiz também um episódio sobre a biografia do Tolkien, que eu também vou deixar aqui linkado aqui embaixo. O Tolkien, ele era um cara que ele acordava, ele tomava café, ele ia dar aula, ele voltava, ele brincava um pouco com os filhos, ele jantava, ajudava a esposa e botava as crianças para dormir, ele ia se trancar por 3, 4 horas no escritório dele para corrigir prova e para escrever sobre esse mundo mágico chamado Terra-média. E ele faz isso todos os dias da vida dele por 50 anos. Então, o Tolkien, ele deixa muita coisa escrita, né? Ele revê muita coisa, a gente tem alguns problemas de datação, de, personagem nasceu em tal data, e aí depois ele corrige isso. Nós temos vários e vários comentários escritos que ele faz nas próprias obras. E o que ele fala especificamente sobre a figura do elfo? Ele descreve os elfos com 3 adjetivos. Ele fala que eles são belíssimos, que eles são magros e que eles são altos. Ele não fala nada sobre a cor da pele do elfo. Cabelo. Ele fala que existem elfos com cabelos escuros, com cabelos dourados, com cabelos cor de bronze e com cabelos prateados. Não fala nada sobre elfos negros. Outra coisa que ele fala é cor dos olhos dos elfos. Ele fala que os elfos só tinham 2 cores de olhos, castanhos ou acinzentados. E o que a gente pesquisando sobre as raças élficas que existem, você tem raças inteiras de elfos que não têm elfos loiros. Aliás, a maioria dos elfos não eram loiros. Tanto que existe uma raça de elfo, uma casa, um braço de elfos dentro das histórias de Tolkien, que é chamado de a Casa Élfica Dourada. Porque lá sim só nasceu gente loira, né? Galadriel, por sinal, é tida como uma elfa que foge do padrão da sua raça de elfos, porque ela nasceu loira. Então, por aí você tira que essa coisa europeia do elfo louro de olho claro não é a maioria dos presentes dentro das obras de Tolkien. Por descrição, a gente tem um cara que descreve muito. Então, por descrição, nós não vamos ter uma totalidade de elfos louros. O que deixa aberto aí para a interpretação de que exista, sim, elfos negros, ou pelo menos elfos morenos, tá bom? Essa é a primeira parte. Essa é a segunda pista. Terceira pista. Se a gente for analisar a história e a literatura em si, você tem várias e várias figuras históricas que são conhecidas como o negro, o obscuro, o escuro, que são figuras históricas que podemos crer que sim tinham uma tez mais escura, tá? Então, quando Tolkien usa essa denominação fulano ou escuro, The Dark, ou negro, você pode sim, talvez, interpretar como sendo uma figura de pele negra, né, de pele escura. Mas a história também tem um problema muito sério de embranquecimento, né, das figuras históricas. Então você tem, por exemplo, eu tenho dois exemplos clássicos. Primeiro é a família Medici, que é uma família super influente na história da Itália e, consequentemente, na história da Europa. Teve lá conexões com a
realeza francesa, teve conexões com a realeza italiana e teve conexões até mesmo com o Papa. E eles eram todos escuros, eles eram muito morenos, com a pele muito morena, porque eles eram descendentes diretos de mouros. A gente está falando da Europa, parte da Europa foi dominada durante muito tempo, a Península Ibérica inteira durante muito tempo, por mouros, que eram homens negros, tá? E você tem Espanha, você tem Portugal, que foram coroas muito importantes, tendo raízes negras, tá? Outra coisa muito clássica, Machado de Assis. Machado de Assis era um homem mulato. Eu sei que mulato não é a melhor palavra, mas ele era um homem miscigenado entre branco e negro. E ele nasce e é denominado no certidão de nascimento dele mulato. Quando ele morre, já sendo um Machado de Assis, o grande escritor, na certidão de óbito dele está escrito branco. Isso é um claro efeito que a gente chama de embranquecimento histórico, né? E a quarta pista, ou seja, só para fechar essa pista, isso me leva a crer que qualquer tipo de criação do Tolkien em que um personagem é negro pode ter sofrido um embranquecimento de editores durante a sua vida, tá? E a quarta pista que a gente tem, se tem ou não elfos negros no mundo de Tolkien, é o fato que o Tolkien era um homem inglês, tá? O Tolkien era um homem inglês, participou da Primeira Guerra Mundial, nasceu e viveu durante um tempo da sua vida, acho que na África do Sul, se eu não me engano. Na biografia dele tem isso mais específico. Onde ele foi servido por pessoas nativas que tinham a pele escura. Ele é um cara inglês que é um país que dominou a África, que dominou os aborígenes australianos, que dominou a Índia. Então, é impossível você não pensar que o Tolkien tinha uma visão de um homem inglês da época dele, em que talvez ele visse uma pessoa de uma cor de pele diferente da dele como não sendo um igual, tá? E como os elfos, para o Tolkien, eram a representação de uma nobreza dentro da Terra-média, não acho que ele colocaria um elfo negro, tá? Enfim, vamos para as conclusões finais depois da gente analisar essas 4 pistas. A minha conclusão é que existem ou não existem elfos negros no livro do Tolkien. Minha conclusão pessoal é que não existem, tá? Os elfos podem sim ter uma variação de olho e cabelo, mas eles continuam sendo pessoas brancas, tá? Essa é a minha avaliação pessoal. Segunda conclusão pessoal, importa ter elfo negro ou branco? Não importa, tá? Narrativamente não importa. Simbolicamente também não importa. E por que eu vou bater nessa tecla? Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de que quando a cor da pele do personagem, ela importa para a narrativa. O primeiro é um exemplo muito clássico de adaptação em livro, que é Brumas de Avalon, que foi adaptado para uma minissérie, acho que de 4 ou 5 episódios, no começo dos anos 2000, da Fox. Muito boa adaptação, quer dizer, péssima adaptação, mas muito bom seriado. Se você nunca leu Brumas de Avalon, você vai amar o seriado. Se você já leu Brumas de Avalon, você vai odiar. Mas enfim. E dentro do mundo de Brumas de Avalon, a Morgana é uma mulher pequena, muito morena, e que lembra muito o povo das fadas, né? E ela é morena de tez escura mesmo, assim. A pele dela é bem mais escura do que, por exemplo, a do Gideon, que é o nome verdadeiro de Arthur, que significa o dourado, né? Porque o menino é louro, de branco, de olho azul. Por que é importante isso como característica da personagem e para a narrativa? Toda a insegurança quanto à sua forma física e quanto à sua origem da Morgana ocorre e é verbalizada sobre o fato que ela tem pele escura. Ela é chamada de feia por outros personagens, ela é chamada de linda por outros personagens exatamente por causa da pele escura dela. Ela é um contraponto, até mesmo físico, para a Gwynnefer, que é a esposa do Arthur, que é o exato oposto físico dela. É loura, alta,
né, branca. E a Morgana é baixinha, cabelos pretos e muito morena, de cor de pele. Então, isso faz parte do personagem. E esse contraste, principalmente com a Gwyneth, é muito importante para a construção psicológica desse personagem e das transformações que ele vai sofrer ao longo dos 4 livros do Brumas de Avalon. Outro caso, Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda, eu vou pegar um pouquinho delicadamente com vocês esse caso, porque eu preciso que vocês entendam o meu ponto, tá? Você tem Eu Sou a Lenda livro e Eu Sou a Lenda filme como obras muito diferentes, tá? O Eu Sou a Lenda livro é a história de um cara que ele é um símbolo norte-americano. Ele é o soldado branco, alto, forte, louro, de cabelo escovinha, de plaquinha identificadora no peito, que todos os dias luta contra uma horda de vampiros que dominou o mundo. E quando eu falo dominou o mundo, é que não existem mais humanos. E daí o título do livro ser Eu Sou a Lenda, porque a lenda desse título, desse livro maravilhoso do Richard Matheson, é que o American Way of Life, que foi vendido e é vendido até hoje para o mundo, é uma lenda. E que agora existe uma nova raça, um novo jeito de pensar dominando este mundo. É isso que significa Eu Sou a Lenda. E é por isso que esse livro é tão incrível. Quando você transporta isso para o filme do Will Smith, você não tem essa história. Então, no caso do filme do Will Smith, o que era uma coisa muito importante no livro, que é esse cara ser o John... Gente, ele é descrito como se fosse o John Cena, tá? Esse cara ser o suprassumo do americano, grande, alto, forte, louro, soldado, né, com corte escovinha, não tem mais sentido, porque esse simbolismo não existe no filme. A história é a mesma premissa, mas a história é totalmente diferente. Você perde esse simbolismo sobre o American Way of Life ser algo falido. Você não tem mais isso no Sua Lenda. É um filme de ficção científica ali, de fantasia e tal. Então, faz diferença na história eles terem trocado de um homem branco para um homem negro? Como eles não mantiveram os simbolismos, deixa de fazer diferença. Se eles tivessem feito uma adaptação extremamente fiel, eles provavelmente não poderiam ter escalado o Will Smith. Como eles resolveram ir para um outro caminho, não faz diferença. Deixa de fazer diferença, na verdade, narrativa, a cor da pele do ator, tá? E aí, esse é o meu grande ponto. Eu acho que nos livros o Tolkien escreveu elfos negros? Não acho. Eu acho que vai fazer diferença para adaptação feita na Amazon Prime? Não vai fazer diferença. Ah, Lívia, mas você começou falando que vocês, fãs de Tolkien, são chatos para um caralho. Sim, somos chatíssimos. Tanto que os verdadeiros fãs de Tolkien estão nem aí para a cor da pele dos atores, porque não faz diferença narrativa. Porém, eles, não apenas não faz diferença narrativa, como o Tolkien não deixou especificado isso em canto nenhum. Mas o Tolkien deixou especificado que as mulheres anãs todas têm barba. E aí sim, quando eu entro em fórum de comunidade de fã de Tolkien, tá todo mundo revoltado que a princesa anã não vai ter barba. Porque isso sim o Tolkien especificou muito bem. As mulheres anãs têm barba. E aí eles retiram isso. Enfim, vocês entendem como é que funciona a cabeça de um fã de Tolkien? Se o Tolkien não deixou escrito a ferro e fogo, a gente vai ter debates, a gente vai ter considerações, existirão pistas, mas a gente não vai se importar muito. Agora, se o Tolkien deixou escrito bonitinho ali, aí, meu filho, a galera vai chiar. E a galera está chiando, e muito, sobre a falta de barba nas mulheres anãs, tá bom? Enfim, essa é a primeira grande questão. Nossa, quase 20 minutos de episódio. Mas eu precisava falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito pensar. Quando é feita adaptações de quadrinhos ou livros ou whatever para cinema ou TV. Mudar o sexo do personagem, orientação sexual, mudar cor de pele, mudar cabelo, nada disso importa se não agregar algo para a narrativa,
tá? Não adianta. Ai, mas é porque eu acho um absurdo. Foda-se o que você acha. Se não agregar pra narrativa, não faz diferença. Se agregar pra narrativa, aí sim a gente precisa sentar e analisar. Era importante no livro que essa pessoa fosse negra, ou fosse branca, ou fosse asiática? Não é importante? Não faz diferença pra narrativa? Muda pra o que você quiser. Aliás, mude, porque a representatividade é uma coisa muito importante hoje em dia. Nós temos filmes que estão mudando a cabeça das crianças. A gente tem Moana, a gente tem Encanto, que traz personagens morenos, de cabelos encaracolados. E, cara, é muito importante para essas crianças olharem esse tipo de personagem e falar assim, nossa, eu me identifico com ele. Sabe? Star Wars tá trazendo uma pessoa negra, o Finn, que era para ser um herói, né? Que infelizmente topou com a Kathleen Kennedy no meio. Mas, enfim, era pra o Finn, que é um herói negro, entendeu? Esse tipo de coisas... Gente, pessoas brancas estão muito acostumadas a serem os heróis. Então, vocês não percebem o quanto isso é importante para pessoas que não são brancas. Ah, mas... É preciso muito que esse personagem seja branco. Por que você precisa muito que esse personagem seja branco? Qual a diferença que vai fazer na história? É isso que você precisa pensar. E se ocorrer, como ocorreu com Eu Sou a Lenda, onde a história foi totalmente modificada, e aí não faz mais sentido aquele personagem ser de uma determinada etnia, você vai se pegar isso pra quê? Leia o livro, então. Mais fácil pra você, mais fácil para as outras pessoas, pro produtor, pro cara do cinema. Tanto mais fácil pra todo mundo. Não gostou? Fique em casa lendo o livro. Você sempre vai ter o livro pra ler. Parto desse pressuposto. E por falar em você sempre vai ter o livro pra ler, o que a gente realmente vai esperar do seriado da Amazon? Como eu falei, esse seriado vai contar a história da Segunda Era. Eu duvido que eles entrem na Terceira Era, tá? Eu duvido muito. Eu achava que as 5 temporadas seriam sobre a Primeira e a Segunda Era. Eles resolveram começar diretamente com a primeira. Com a segunda. Por quê? Isso eu não li em canto nenhum. Isso é uma dedução minha. Você tem 3 eras do mundo de Tolkien, né? Da Terra-média. A primeira, que é a Grande Criação, que é quando você vai ter também a luta contra Morgoth. A segunda, que é quando você tem a Forja, Númenor, a Forja, criação de Valfenda e a Primeira Guerra do Anel, que é quando Sauron é derrotado por Isildur e perde sua forma física. E aí você tem a Terceira Era, que é os hobbits e tal, que é o que a gente viu no filme. Eu acho que eles resolveram começar pela Segunda Era porque eles querem pegar um gancho com personagens que a gente conheceu nos filmes. Então, por exemplo, você vai ter aqui entes. Quer dizer, tem que ter ente, cara. Coisas que tem que ter. Entes. Você vai ter aqui Gondor. Você vai ter aqui Elrond. Você vai ter aqui Galadriel. Você muito provavelmente pode ter aqui Saruman e Gandalf, tá? Então, assim, é necessário. Eu acho que eles fizeram isso para conseguir puxar um pouco os fãs dos filmes, né? Que não leram o livro, mas que gostam muito do filme. E também para aplacar um pouco a sede da galera que é fã dos livros e que não tiveram essa parte do Tolkien nunca adaptada para TV. Eu fiz aqui uma listinha de coisas que precisam ser mostradas. Vão ser mostradas? Não sei. Mas precisam ser mostradas. Primeiro de tudo, fundação dos Portos Cinzentos. Necessário. 2. Ilha de Númenor sendo dada aos homens. Para quem não sabe, homens ganharam uma ilha chamada Númenor. Aliás, a gente vai ter aqui a leitura de Contos Inacabados de Númenor. Como prêmio por ter ajudado os elfos a destruir Morgoth, tá? 3. Anões retornam para Khazad-dûm. Khazad-dûm, para quem não sabe, é Minas de Moria, tá? Que é o nome élfico de Minas. Aliás, Minas de Moria precisa muito aparecer na Segunda Era porque é Ascensão e Queda de Minas de Moria, tá? Sauron vai para Mordor. Sauron, para quem não se lembra, ou para quem não sabe, era um servo de Morgoth. E quando Morgoth morre, Sauron meio que fica ali como sendo o novo grande vilão da Terra-média.
Sauron vai enganar os elfos ferreiros, porque ele vai precisar... Isso com certeza vai parecer que é o nome da... É o subtítulo da seriado da Amazon, que é Os Anéis do Poder, né? Que ele vai, então, forjar os Anéis do Poder, que são os 9 anéis para os reis... para os reis humanos, 7 anéis para os reis elfos, 3 anéis para... Desculpa, 7 anéis para os reis anões, 3 anéis para os reis elfos e o 1 anel, que era dele. Aliás, por causa disso, vai ter a Guerra do Anel, que com certeza vai ser mostrada, não tem como não ser mostrada. Já vou dar spoiler. O Elrond toma um pau na Guerra do Anel, mas toma um pau. Ele toma um pau tão grande que a galera de Moria, os anões de Moria, precisam ir lá resgatar ele. E aí ele vai pra Valfenda, ele vai fundar a Valfenda no meio das coisas, porque ele fica muito mal, assim, porque ele perdeu a guerra. Quer dizer, perdeu a batalha. Aí os Númenóreanos, que são os homens, vão se unir aos elfos contra o Sauron, tá? Pra lutar. Sauron toma Minas Ithil, que é a... Se você assistiu O Senhor dos Anéis, é quando o Faramir encontra... É onde o Faramir vai encontrar o Frodo, tá? E quando ele faz isso, quando Sauron toma Minas Ithil, ele queima as árvores brancas. A árvore branca que tinha lá, que é a árvore branca símbolo de Gondor, tá? Existe a última aliança formada contra o Sauron, que vai ser homens, anões e elfos. Sauron vai sitiar a Valfenda, tá? Sauron vai destruir a Terra das Ente-Esposas, que é por isso que elas somem. Porque ele tem muito medo que as Ente-Esposas ajudem os homens e ajudem a galera que tá lá pra lutar contra ele. Sauron vai ser derrotado, então, no final da Guerra do Anel. Elendil e Gil-galad vão ser mortos. Aliás, Gil-galad tem 2 anéis dos 3 anéis elfos, tá? O terceiro tá com a Galadriel. Isildur vai tomar o anel pra ele. E aí, Gondor vai tomar Minas Ithil. E precisa terminar, eu pelo menos preciso ver isso, com Sméagol encontrando um anel. Então, pelo que você tá vendo, essa lista de coisas que precisam acontecer, né, que são momentos chaves da Segunda Era, você tem muito anão, você tem muito elfo, mas você tem, na verdade, o grande foco da Segunda Era sendo em Númenor, que são os homens. Até agora, eu não vi nas fotos nada muito voltado a Númenor. Eu vi muita gente, muitas fotos voltadas principalmente a Galadriel. Galadriel, ela é uma elfa muito maravilhosa. Ela vai para Lothlórien, ela vai fortificar Lothlórien, ela vai lutar junto com o marido dela. Diferente de Elrond, que vai pra Valfenda, que vai ser sitiada e tal. Mas ela não é esta Lara Croft que estão mostrando aí nas fotos. E aí, o que acende a luz vermelha na minha cabeça é... Se não é pra ser ipsiliteris o que Tolkien escreveu, vai ter muito chiado da comunidade. E tendo muito chiado da comunidade, o que eu vou fazer como fã de Tolkien e como fã de seriados de fantasia, vai ser assistir como eu assisti Eu Sou a Lenda, por exemplo. Cara, é uma coisa totalmente nova, eu quero ver as coisas se desenvolvendo. Eu preciso muito ver como é que eles vão fazer isso. Algo me diz que eles vão, sim, puxar um pouco a história para ter contornos mais políticos, contornos mais de ação e uma coisa, talvez uma pitada ali de Game of Thrones, quem sabe, com umas reviravoltas acontecendo. Gente, eu não vou falar se eu acho que se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, eu vou precisar assistir, tá? Mas é o que eu falei, eu sempre vou ter os livros. Gente, eu sempre vou ter os livros. Se eu não gostar, eu vou largar e vou pegar o livro e vou ler. Se eu gostar, eu vou ter na minha cabeça que é uma obra livremente baseada em algo que eu acho uma pequena obra-prima, sabe? Da literatura mundial. Então é isso. Existem coisas que eu realmente quero ver como fã, como, por exemplo,
Minas de Moria no seu auge, o Sauron com sua forma física, os anéis sendo forjados. Mas assim, eu não vou me apegar a personagem. Eu não vou me apegar a Galadriel, não vou me apegar a Euron, não vou me apegar a Gil-galad, não vou me apegar a nenhum desses porque eu não sei o que tá vindo aí. E a Amazon Prime, ela resolveu criar personagens novos, né? Você tem 3.000 anos de história. Tu não precisa de personagem novo. Não, mas vamos criar um personagem novo pra botar em um romance élfico, né? Vai ter romance élfico, eu tenho certeza. Mano, eu corto meu dedo, André, se não tiver um romance élfico no meio desse negócio. Mas enfim, não estamos aqui pra discutir romance élfico. Estamos aqui para fazer uma reflexão sobre adaptações, sobre adaptações de obras tão grandes, sobre simbolismos e sobre algumas polêmicas que já levantaram aí, que eu acho que são polêmicas burras, tá? Enfim, me fale se você gostou desse bate-papo, tá bom? Se você quiser adquirir qualquer obra do Tolkien, você vai encontrar um link aqui embaixo, que vai te levar lá para a Amazon, você pode comprar, e quando você comprar, você ajuda o podcast. Se você gostou desse podcast, lembrando que ele é um podcast especial de quinta-feira, não tem episódio todas as quintas, mas tem episódios todas as segundas-feiras. Por favor, compartilhe com seus amigos, fale da gente para os seus amigos. A gente precisa um pouquinho voltar ao engajamento que a gente tinha antes do final da segunda temporada, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.